Hoje falaremos de forma resumida sobre os tipos de cirurgia utilizados no tratamento do câncer de mama. O tratamento do câncer de mama envolve, usualmente, cirurgia, eventualmente terapia sistêmica, como por exemplo, hormonioterapia, quimioterapia ou imunoterapia, e radioterapia. A definição da ordem dessas modalidades de tratamento é definida através de alguns critérios, como por exemplo, o tamanho da lesão, o risco de acometimento de gânglios na axila, a presença de implantes do tumor em outros órgãos e algumas características genéticas do tumor, como por exemplo, algumas mutações e a presença ou não de receptores hormonais nesse tumor. Nos casos de lesões menores e restritas à mama, consideramos a cirurgia como primeira opção de tratamento. Já nas lesões maiores ou com algum risco de acometimento de outros órgãos, iniciamos o tratamento pela terapia sistêmica. Já a radioterapia, usualmente é utilizada após a cirurgia como uma forma de consolidação do tratamento. Existem ainda situações nas quais, apesar de factível, nós postergamos a cirurgia para um tratamento neoadjuvante, ou seja, um tratamento com quimioterapia ou algum outro tipo de tratamento sistêmico com o intuito de diminuir a lesão ou controlar melhor a lesão antes da cirurgia, possibilitando assim eventualmente uma cirurgia mais conservadora. Ainda em relação aos tipos de cirurgia, podemos indicar cirurgias mais conservadoras, como por exemplo as segmentectomias, seguidas de radioterapia, ou seja, uma ressecção parcial da mama, ou as mastectomias radicais, com ressecção de toda a mama. Essa decisão é tomada baseada em critérios como o tamanho da lesão, a relação entre o tamanho da lesão e o tamanho da mama que será preservada, ou seja, mamas pequenas com lesões relativamente grandes tendem a ter um resultado estético pior com a cirurgia de segmentectomia. Então, nesses casos, nós consideramos a realização de uma mastectomia radical. E a presença de mais de um nódulo na mesma mama também implica na realização de uma mastectomia radical. Outro aspecto importante do tratamento cirúrgico do câncer de mama diz respeito à ressecção linfonodal, ou seja, a retirada do gânglio sentinela, que é o primeiro gânglio que faz a drenagem linfática daquela região da lesão, ou de todos os gânglios da região axilar. Na maioria dos casos, somente a retirada do gânglio sentinela é suficiente. Agora, em casos em que já existe o diagnóstico de acometimento de gânglios pelo tumor, ou em casos em que esse gânglio sentinela retirado está acometido pela lesão, podemos discutir a realização da retirada de todos os gânglios da axila, ou seja, o esvaziamento axilar. Uma dúvida bastante comum em relação à técnica cirúrgica diz respeito à preservação ou não do mamilo. Essa preservação só é possível quando a lesão apresenta uma determinada distância do mamilo, possibilitando assim uma margem cirúrgica adequada de ressecção. E nos casos em que a segmentectomia é periférica, ou seja, longe do mamilo. Nos casos das lesões mais centrais, eventualmente também é necessária a retirada do mamilo. Além desses tipos de cirurgia indicados para o tratamento do câncer de mama, ainda existem as cirurgias profiláticas, e que são indicadas em pacientes que têm mutações genéticas, como por exemplo as mutações dos genes BRCA1 e BRCA2, que aumentam muito o risco de desenvolvimento do câncer de mama ao longo da vida. Nesses casos, indicamos a mastectomia bilateral, ou seja, retirada de ambas as mamas para a prevenção do desenvolvimento de um eventual tumor na mama. Uma grande preocupação das pacientes que serão submetidas à cirurgia de mama diz respeito à reconstrução mamária. Essa reconstrução pode ser feita de forma precoce em casos em que não há uma ressecção muito extensa da pele da mama e que não há previsão de tratamentos complementares. Já nos casos em que há necessidade de expansão da pele antes de instalação da prótese ou em que há previsão de radioterapia ou qualquer outro tratamento complementar, a reconstrução é realizada de forma tardia.